Bom, pessoal, nesse vídeo de hoje a gente vai ver um pouco sobre conversão entre escalas térmicas. Nós vimos que existem três escalas térmicas básicas, que são a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin, e a gente vai aprender hoje como é que eu posso transformar um valor de um que está numa escala para um valor que está em outra escala quando for necessário. Vamos ver isso então. Nessa primeira situação nos é dito assim: encontre uma expressão para a conversão de valores em Celsius para valores em Kelvin. Então aqui, ele pede para a gente encontrar uma expressão. Se ele está pedindo uma expressão, ele está falando aqui de uma fórmula. Então ele quer que a gente encontre uma fórmula para a conversão. Conversão pode ser entendido como uma transformação. Então nós vamos fazer o quê? Encontrar uma fórmula que vai transformar os valores em Celsius ou de Celsius para Kelvin e vice-versa, como a gente vai ver aqui. Então vamos iniciar fazendo essa expressão. Como é que faz? Primeiro eu tenho que saber quais são os valores para os pontos de fusão e de ebulição nessas duas escalas. Então vamos representar aqui, pegar aqui, aqui teremos a nossa escala Celsius. Então vou representar. Nessa região de baixo aqui, nós sabemos que o ponto de fusão para a água na escala Celsius é de 0 graus Celsius e o ponto de ebulição é de 100 graus Celsius. Isso daí a gente já sabe. E para Kelvin, vou colocar aqui do lado. Kelvin, nós temos que esses valores vão de 273 aproximadamente para 373, certo? É importante notar aqui, que para a escala Celsius nós utilizamos essa bolinha aqui, que é a bolinha de graus, e para Kelvin a gente não utiliza, já que ela é chamada de escala absoluta. Bom, se eu já sei as duas escalas, os valores correspondentes para o ponto de fusão e de ebulição da água, eu preciso também separar aqui, a gente pode separar nessa região central um valor qualquer, que é o valor que a gente vai procurar. E esse valor qualquer a gente chama de T. T vem de temperatura. E como a temperatura em Celsius, a gente coloca aqui a letra C. Do mesmo modo, aqui a gente separa um valor para Kelvin. Então aqui nós teremos um T de temperatura. Só que como essa escala é Kelvin, a gente põe aqui um K. Então veja aí, primeiro passo: colocar as escalas que vão ser transformadas. Nesse caso daqui, escala Celsius, que vai de 0 a 100, e escala Kelvin, que vai de 273 a 373. Isso referente aos valores da água. Depois, separa aqui um valor qualquer, que é o valor que vai ser procurado. Nesse caso daqui, Tc, que é a temperatura em Celsius, e para esse Tk, que é a temperatura em Kelvin. Aí agora a gente começa a trabalhar matematicamente com isso daí. De que maneira? Vamos prestar bastante atenção. Eu vou ter que criar primeiramente uma expressão para esta escala, depois outra para esta daqui, da seguinte maneira. Eu vou separar primeiramente dois valores de baixo. Então vou pegar essa região aqui de baixo. Quais são os valores que eu tenho aqui? Tc e 0. Aí eu sempre vou fazer assim, o que está em cima, que nesse caso é Tc, menos o que está embaixo, que é 0. Então vou colocar aqui do lado, Tc menos 0, certo? Aí agora eu separo mais dois valores. Só que agora eu vou pegar o que está mais em cima, que é esse 100, com o que está lá embaixo de novo. Aí eu traço aqui, põe o traço da fração. E mais uma vez, pego o que está em cima, que é 100, e subtraio pelo que está lá embaixo, que é 0. Certo? Acabamos de fazer isso daí. Fizemos então a expressão aqui para os Celsius. Aí a gente iguala toda essa expressão e faz a mesma coisa para agora a escala em Kelvin. Então nós separamos aqui embaixo, vai ficar quem? O que está em cima menos o que está embaixo. Então vai ficar Tk menos 273 sobre, mais uma vez aqui,
pego essa expressão do que está mais em cima, isso do que está lá embaixo. Quem é que está mais em cima agora? 373. E mais uma vez, menos o último número que está lá embaixo, que é 273. Acabei de montar aí, então, uma expressão. Só que a gente vê que tem muitos valores. Aí o que dá para fazer, a gente faz. O que não dá, a gente deixa como está. Vamos começar com essa daqui, ó. TC menos 0. Como o 0 é neutro, então ele não vai influenciar aqui. Qualquer coisa menos 0 é aquela própria coisa. Então, TC menos 0 será TC sobre 100 menos 0 do mesmo modo. Qualquer número menos 0 é ele mesmo. Então, 100 menos 0 dá 100. Então, aqui a gente iguala. Agora, TK menos 273, não temos como fazer nada, porque eu não posso pegar uma letra e diminuir por um número sem saber o valor daquela letra, não é isso? Então, repete a mesma coisa. TK menos 273. Certo? Repete aqui embaixo. Agora aqui, como nós temos dois números, nós temos 373 menos 273, eu posso fazer subtração normalmente. Isso, se a gente subtrair isso daí, obviamente, nós obtemos o valor 100 também. Então chegamos nessa expressão aí. Dá para fazer algo mais com ela? A gente sempre tem que olhar. Eu posso ir além do que está aqui? Nesse caso, posso sim. De que maneira? Como os dois valores de baixo daí são 100, o que é que a gente pode fazer? Ó? Posso eliminar este aqui com este daqui. Modo como a gente fala, né? Na verdade, eu estaria dividindo os dois de baixo por 100. Então, a gente sobra aqui somente em cima um TC, que é igual a quem? TK menos 273. Como aqui foi dividido por 100 dos dois lados, né? Foi eliminado, como eu disse também. Então, não precisa repetir. E essa é a expressão que está sendo pedida aí, né? É a fórmula. Então, se eu quiser transformar um valor em Kelvin para Celsius ou vice-versa, eu posso usar essa expressão aqui, ó. TC é igual a TK menos 273. Certo? Vamos utilizá-la, então, no quesito que está aqui, ó. Converta 50 graus Celsius para Kelvin. Como é que a gente faz isso? Aí, nesse caso daqui, eu preciso já saber qual é a fórmula. Foi justamente aquela que a gente acabou de achar, né? Qual é ela? TC é igual a TK menos 273, certo? Esse valor aqui que aparece, ó, que é de 50 graus Celsius, ele vale quem? Ele é o TC ou TK? Obviamente, se aqui nós temos um C, ó, C é Celsius. Então, nós temos aí que o TC vale 50 graus Celsius, né? Então, eu quero transformar esse valor de 50 para Kelvin. O que é que eu faço? Ó, substituo esse 50 aqui dentro da fórmula. Então, vai ficar, ó, 50, que é igual a TK menos 273. Aí, nós temos uma equação simples, uma equação do primeiro grau. E vamos fazer aí a manipulação dessa equação. Como é que resolve isso? Letras vai para um lado e números vão para o outro. Então, vamos passar este valor aqui, ó, de TK para este lado. Então, se aqui ele é positivo, ele tem que vir negativo. Do mesmo modo, esse 50, se eu passar ele para cá, ele era positivo, vai ter que vir negativo. E aqui, esse daqui eu não modifiquei, repete o sinal então, e repete o número também. Então, nós temos aqui, ó, menos TK, que é igual a quem? Agora aí, ó, dois sinais são iguais e são negativos. O que é que a gente faz? Repete o sinal e faz o que com os números? Soma. Repete e soma. Então, 50 mais 273 dá 323. Aí a gente observa aqui que os dois valores aqui ficaram negativos. Esse daqui poderia ficar negativo? Poderia, certo? Em algumas circunstâncias isso poderia. Mas esse valor deste lado que está com a incógnita, com a letra, não pode ficar negativo. A gente faz o quê? Ó? Multiplica a expressão pelo valor de menos 1,
certo? Se eu multiplico por n menos 1 essa expressão, isso é trocado de sinal tudo. O que é positivo fica negativo e o que é negativo fica positivo. Como aqui é tudo negativo, então tudo vai ficar positivo. Então a resposta será TK é igual a 323 Kelvin. Então, se eu converter 50 para Kelvin, o valor será 323.